Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Pai eterno e soberano Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre, quero agradecer a oportunidade de estar aqui reunido com os irmãos, ó Pai querido e santo, para estudarmos a Tua palavra, pedindo para que o Senhor possa nos esclarecer, para que o Senhor possa nos ensinar, para que nós possamos aprendermos aqui uns com os outros, para que, ó Pai querido e santo, aquilo que necessitamos, Senhor, o Senhor possa trazer para nós nesta manhã. Traga-nos o Teu maná, Senhor. Ensina-nos, ó Pai querido e santo, capacita-nos a entendermos as Tuas verdades, a Tua palavra. Toca nos nossos corações e ajuda-nos a melhorar, Senhor. Ajuda-nos a mudar aquilo que necessita ser mudado nas nossas vidas, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor amado, pela sabedoria do entendimento das Sagradas Escrituras. Oh Deus, que no nome do Teu Filho Jesus, esta manhã, esta hora, seja uma hora abençoada, e que nós estejamos estreitando laços, Senhor, e que nós estejamos aí conhecendo um pouco mais uns dos outros, que nós possamos orarmos uns pelos outros, ó Pai querido, e que nós possamos saber que estamos irmanados em Cristo Jesus. Sê conosco agora nesta manhã. Dirige, Senhor, o nosso estudo. Abençoa-nos, Senhor. E aqueles que ouvirem posteriormente aí, Senhor, esta mensagem, esta palavra, que possam, Senhor, se alegrar, se alimentar junto conosco também. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos ao Pai. Amém e amém. 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 Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Então, Ruth, você vai começar lendo aí, Ruth? Pode Alguma ser coisa? também, seu Mário. Eu gosto quando Você a Dona sabe que Lucinha lê. Eu esse gosto quando versículo ela aqui, lê. esse capítulo aqui, ele tem 75 versículos, né? Então, Tem, é bem extenso, verdade. nós vamos ler aqui até o... Eu acho Nós que se a estamos... gente lê até o 25, e daí depois se dá uma paradinha até o 25, depois vai, porque até o 25 é quase um complemento do outro aqui, pelo que eu estava lendo, não é não? Vamos até o 30, tá bom? Até o 30. Ok. A senhora pode ler aí até o 13? Sim. E mais uma pessoa aí que estiver disposta aí, meu filho, por exemplo. Dona Lucinha também, lê bem bonitinho. Dona amo Lucinha. Vamos lá, vamos ler aí. Vamos dividir essa. Hoje tem bastante para ler. Tem. Pode começar, Ruth. Fica à vontade. Puxa, tem alguma coisa gritando aqui, alarme, que eu não tô sabendo o que que é. Vocês estão ouvindo, não, né? Não. Não parou, deixa assim. Então, a conspiração contra Jesus. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E juntos planejaram prender Jesus a traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: Por que Por que este desperdício? Ai, só um pouquinho, tá? Pequenininho para me ler. Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse:
Por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Até aí, né, seu Mário? Ótimo, tá ótimo. Então Glória a Judas Deus. Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou: Quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E e eles lhe deram 30 moedas de prata. Daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparamos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão um determinado homem. Digam-lhe: O mestre diz: Meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa, com meus discípulos. Então, os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declaram há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é meu sangue, que confirma a aliança, que é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que, como vocês, beberei vinho do novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Meu Deus do céu. Nossa, tem um versículo aqui quando você leu aí, eu tenho duas Bíblias, mas essa aqui fala assim, nossa, chega dói na alma, que ele fala assim, aquele que ele fala, então Judas, que havia de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou, sim, é você. My God, Jesus. Eu acho que eu ia ficar muito mal sabendo disso. Desculpa, go ahead, seu Mário. Pode ir, seu Mário. Não, eu simplesmente senti a mesma coisa que você sentiu aí naquela hora. Nessa Nossa, me passagem, doeu. eu olhei até para o Fábio aqui e falei: Meu Deus do céu. O traidor sentado na mesa, negando: Certamente não sou eu, Senhor. Aí Jesus falou para eles: Você o disse. Quer dizer, e como é a situação de uma pessoa que, sabendo que foi traído, conhecia a pessoa que o traiu, e estava pronto a morrer, tomando a última ceia com os amigos, com os irmãos, com os discípulos, com aqueles que ele o amava.
É dolorido, não é fácil. Alguém que veio só fazer o bem, e o ser humano, ele vive a trair, vive querendo levar vantagem. É difícil você assimilar isso, sabe? É difícil. A ganância, Marcos. A ganância. O dinheiro é a raiz de todo mal. Nós sabemos que Judas era o tesoureiro de Jesus. Era o tesoureiro. Ele que cuidava das ofertas que as pessoas, principalmente as mulheres, né, faziam para manter Jesus nessa caminhada. Ele que cuidava. Tinha ele que crescer os olhos e querer mais, ir atrás de quanto vocês me pagam para me entregar ele para vocês. Olha, ainda pergunta ainda, quanto vocês me pagam? Deram 30 moedas de prata para ele. E ele sentou aquilo. Maior cara de pau. Como é que pode? Mas é assim, amados. É assim. Amém? Ontem estava lendo isso aqui, né? E com o Somário, a gente estava discutindo justamente essa parte aqui, né? Por que Judas fez isso, né? Na cabeça de Judas a gente percebe que ele não tinha entendido ainda que o que não faltava era dinheiro, né? Porque para Jesus bastava ir lá no lago lá, pescar mais um peixe e tirar da boca, né? Como ele fez, né? Na Né? passagem dos impostos, né? E o que a gente vê é que alguns deles não entenderam, né? Judas achava que era um desperdício, né? Os próprios discípulos ali achavam que era um desperdício o óleo derramado ali né, em Jesus e, e provavelmente Judas se revoltou, né? Ele não entendeu, ele achou que Cristo talvez não fosse Cristo, né? Talvez a dúvida ali deixou corromper ele, né? Fazer com que ele fosse lá e entregasse Jesus, né? Ele não entendeu o propósito, né? Mas ao mesmo tempo também nós sabemos que isso tinha que acontecer, né? Jesus sabia que isso tinha que acontecer, que isso era algo que era, né? Como me fala, é aquele cálice, né? Que ele tinha ele ia tomar, né? Não que ele tinha, mas ele fez por amor a nós, né? E, e Judas ali na mesa com Cristo, né? Te vê ele passando por toda aquela passagem ali e Cristo já sabendo quem era, né? Não era algo que Cristo não sabia, mas Cristo ainda né, continuava tratando com amor, né? E indicou ali quem faria, né? E todo o sofrimento de Cristo, né? Todo o sofrimento dele, ele sabia pelo que ele ia passar, né? E o mais bonito de tudo isso é porque Cristo ele não fez por obrigação, né? Não fez porque ele tinha que fazer, ele fez por amor mesmo, por misericórdia, né? Para que o homem se reconciliasse com Deus novamente, né? Porque essa expiação eterna só poderia ser feita por alguém perfeito, né? Por próprio Deus, né? A humanidade, quando trouxe o pecado, né? Através de Adão, né? Da nossa natureza pecaminosa, e a gente só conseguia se aproximar de Deus através da expiação, né? Através do sacrifício de um animal.
E isso aconteceu durante muitos anos. E Jesus, próprio Deus, né? Deus mandou para ele mesmo, porque ele era o único que poderia realmente cumprir todas as leis perfeitamente e ser perfeito, né? E então ele pela misericórdia dele, mandou ele próprio para fazer essa expiação eterna, né? E Jesus veio e tomou, né, os nossos pecados e toda essa passagem que a gente vai ler aqui ainda para frente, né? E você vê quão doloroso é e até cansativo, né? Porque ele chamou aqui alguns apóstolos para orar com ele e os apóstolos não estavam mais aguentando, né? Dormiram várias vezes aqui, né? Imagina a pressão, né? O cansaço que eles estavam passando ali. E Jesus, né? Passando por tudo aquilo e sabendo, né, o que ia acontecer, né? E Pedro ali, ao negar Cristo, né? Negando Cristo 3 vezes, né? Falando, não vai acontecer, não vou estar com o teu lado até o final, desde que custe a minha própria vida, né? E Cristo misericordiosamente, né? Fala, olha, ainda antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes, né? E quando eu olho essa passagem aqui de que, né, Pedro, né, negando Cristo aqui, eu me olho quantas vezes, né, nós mesmos acabamos em diversas situações, às vezes negando Cristo, né? E a gente falando aqui que não, a gente está aqui estudando a palavra, lendo, né, se aprofundando, mas quantas vezes a gente às vezes passa por situações a gente, né, acaba negando, né, negando Cristo, seja por omissão, né, seja por às vezes um ambiente onde a gente, né, não se sente confortável em estar falando a palavra ou enfim, tantas outras coisas que passam na nossa cabeça, né, no dia a dia. E por isso que é tão importante a gente estar o tempo todo alimentando a nossa fé, reforçando, né, a fé como se fosse um músculo, né, a gente está exercitando ela o tempo todo para que ela fique cada vez maior e fortalecida, para que a gente não, né, não tenha que passar por essa situação aqui, né, de negar Cristo, né. E uma coisa ontem que ficou curiosa aqui, que o seu Mário falou aqui no versículo 30, né, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O Somário queria saber qual é o hino que eles cantaram. Qual foi o hino que eles cantaram? Ai, Deus do céu. Você sabe, Jurandir, qual foi o hino que eles cantaram? São bem curiosos, né? Que a gente queria saber, né? Quando o pessoal ia apedrejar aquela mulher por adultério, disse que ele estava escrevendo alguma coisa na areia também. Isso é curioso para saber. O que será que ele estava escrevendo na areia, né? Enquanto o pessoal estava falando aquelas coisas para pegar ele, né? Você fala, o que será que ele estava escrevendo, né? Ah, aqui, também queria que nós falava sobre igual o começo aqui do, do versículo que fala sobre os, os povos que foram perseguir Jesus, mas também da mulher que pegou o perfume dela caro e derramou sobre Jesus também. Queria que a gente falava sobre isso, porque eu acho muito interessante essa parte dela ter ido lá, uma mulher, e ter derramado esse perfume que era tão caro na época, que fala que era o salário de uma pessoa, do dia de uma pessoa. E ela pegou aquele perfume caro que ela tinha, precioso, e derramou na cabeça de Jesus pelo corpo dele. Já é igual quando antigamente eu li aqui na minha Bíblia, numa parte aqui que tem, que explica um pouco, que fala que naquelas épocas, se você era um bandido, um criminoso, você não tinha o direito de passar o perfume, de colocar o perfume para você ser sepultado. Então, e ela fez isso para Jesus antes ainda dele ser sepultado. E ele fala aqui na Bíblia, aqui que nós lemos aqui, que ela ainda vai ser lembrada toda vez que nós lembrarmos disso, ela será lembrada por causa da ação que ela fez, de que precioso que foi, que Deus deu valor. E às vezes a gente não dá valor à atitude das pessoas, a mim.
Esquece, não era isso que eu queria dizer. É outra parte isso. Então é isso que eu queria que a gente comentasse mais e falasse um pouco mais, porque eu achei, não só por ela ser mulher, mas a mulher, Deus fala que ela é sábia, e ela foi muito sábia. Ela foi lá, derramou o óleo, ungiu Jesus. Ela sabia que ele ia também morrer, né? Porque ele tinha falado, mas ela já sabia. Ela trouxe aquele óleo e usou. Isso que eu queria saber, é a minha pergunta para vocês que sabem mais. Porque ela trouxe já o óleo e ungiu ele. Eu não lembro o resto todo, o porquê ela chegou ali, se era uma reunião para os discípulos, por que ela estava ali, por que ela veio, por que ela ungiu ele. Quando você pega os textos paralelos, né? E aí Hum, ele tem uma ação no livro de Mateus, aí ele leva a gente lá para João, né? João capítulo 12. E no João capítulo 12, João foi escrito muito tempo depois, e ele foi escrito quando a maior, todas, né, praticamente todas essas pessoas já estavam mortas. Então ele podia detalhar mais algumas coisas, porque se Mateus escrevesse o nome das pessoas, se o próprio Lucas escrevesse o nome das pessoas, como estava mais próximo dos eventos ocorridos, as pessoas estavam vivas, elas poderiam sofrer algum tipo de represária, né? Mas como João escreveu já muito tempo depois, então ele podia detalhar e dar mais nome, né? Às pessoas. João ele pega hum, pesado, inclusive, até com o próprio Judas aí, né? Quando ele fala desse texto. E lá ele diz, né, que 6 dias antes da Páscoa, no capítulo 12 de João, ele fala, 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Lá ele só fala do leproso, né? Aqui ele fala hum, que era o leproso. E quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Né? Então aqui ele explica quem foi que fez a ação e por que foi. Então, Lázaro era um amigo amado, Maria era aquela pessoa que estava ali aos pés de Jesus, eles aprendiam com Jesus, eles eram amigos de Jesus, na verdade, né? Então, é claro que toda essa ação foi dirigida pelo Espírito Santo, claro que toda essa ação foi dirigida por Deus, né? Mas ela já tinha anteriormente ali um carinho com a pessoa de Jesus, ela já tinha ali um carinho, a família toda, né? Em respeito a Jesus. Mas sim, isso foi feito por inspiração do Espírito Santo ali, para que Jesus fosse honrado, para que ele fosse ali preparado, né? Como ele mesmo reconhece. Então, não era uma pessoa estranha que veio do nada, né? Era alguém que já tinha um cuidado com Jesus, que no dia a dia ali da vida deles ali já tinham sido agraciados com alguns milagres de Jesus, né? Porque a morte de Lázaro está contada no capítulo 11, né? E então era uma forma de reconhecer aí a pessoa de Jesus, a divindade de Jesus, tudo que Jesus fazia. Então, o livro de João aí ele traz essa explicação mais detalhada. Eu sei que era a Maria, mas igual se eu leio aqui, igual tá aqui, só fala igual eu tô te falando. É que Jesus tinha vindo para o povoado lá de Betânia e que ele tinha, que ele estava sentado à mesa da casa de Simão, o leproso. Entendeu? Eu não sei quem era o Simão, o leproso. E não sabia que a Maria e a Marta e o Lázaro era dessa casa. Entende? Aí você fica, mas como então ela chegou lá? Como ela trouxe o perfume? Entendeu? Mas a sua explicação ajudou agora, eu sei, entendeu? Que se eu for lá em João, eu vou ter mais explicação. Que aqui foi só o Mateus que deu uma pincelada na história toda. Ficou melhor. É, alguns textos, né? Alguns comentaristas,
eles dizem que isso, se eles talvez tivessem juntado dois textos, né? Mas é muito difícil que acontecesse dois textos com as mesmas características e nessa mesma condição, né? Então, assim, de uma forma geral, é, a gente entende que foi a mesma situação ali. Que, Uma mas com mais detalhe e uma mais. tem uma vertente que acha que foram duas situações similares, mas João colocou no mesmo texto. Mas a mais comum, não, foi a mesma situação, a mesma É. coisa ali. E, e, e aí ele detalha as pessoas. E na sequência ele fala da traição de Judas, né? Então é muito difícil que a situação acontecesse duas vezes em lugares diferentes Né? É e Judas. difícil que fosse separado. Ah, E a outra situação também que ficou, igual eu falei, doído no meu coração, é isso aí, uma pessoa que viveu com Jesus, ele escolheu ele, igual Jesus, quando escolheu os discípulos, ele estava orando para ele escolher, escolheu o Judas foi escolhido. Se você ir lá ver o nome de Judas, o que significa, que é como que é mesmo? Eu ouvi isso alguns dias atrás e ainda estava lembrando. Lembrei um pouco antes que esse amor, alguma coisa relacionada, esqueci agora. Mas dizem que o nome de Judas era um nome que todo mundo amaria para pôr no seu filho. Até o dia em que esse Judas aqui fez isso e o nome Judas agora não era mais bom para ser dado para seus filhos. Que Jesus até tem um irmão da parte do filho de Maria e José, que também chama Judas, né? Que é por causa do nome que era bom, que eu estava lendo, que eu vi isso. E, e só que, igual eu estava tentando concluir, uma pessoa que andou com Jesus, viu os milagres, viu tudo, mas essa ganância estava dentro dele e ele não conseguiu mudar. Então, porque ele não conseguiu mudar até a última hora, ele deixou o mal vencer o bem, que ele andou o tempo todo junto, e ele acabou traindo o bem. Então, se vocês puderem falar um pouco mais sobre isso, igual, entendeu? Como que a gente deixa no nosso dia a dia a gente não vigiar e quando você percebe, igual ali eu falei que doeu de ouvir, é porque, tipo assim, como que ele andou com Jesus e ele, dentro dele, sabendo que ele tinha esses pensamentos, já tinha ido lá pedir, conversar com os caras que podia entregar Jesus. Depois volta e fala: quanto você me dá para mim te entregar ele? Aí senta lá e fala assim: não sou eu, né, Jesus? Aí Jesus: não, é você. Nossa, eu fico então, assim. voltando aí em João, né, e fazendo essa comparação entre os textos, né, no capítulo 26 aí de Mateus, quando você lê os versículos, é, Mateus ele tem uma visão diferente de João, né? Porque ele diz Hum, assim: Judas foi o que reclamou, mas que no meio dos discípulos eles ficaram bravos com a ação da mulher. Então não foi só Judas que ficou bravo, não, segundo Mateus, né? hum, Para ser justo com a situação, né? Então é como se nós estivéssemos ali no concurso olhando uma situação, nós concordássemos que aquilo foi um desperdício, mas Judas, que era o tesoureiro, o cara que ficava com dinheiro e que talvez tirasse vantagem, né, pelo que diz João lá, nós concordássemos que, pô, que desperdício, para que isso aí? E não sei o que, bababá, e nós falássemos pelas costas, mas aí Judas foi o que ministrou a palavra, né? E João, né, muitos anos passados depois, ele rasga aí o verbo dizendo que não, que Judas se indignou porque ele era o dono da bolsa e porque ele era ladrão. Então, assim, João, ele pega muito mais pesado do que Mateus, né? Ele, ele escreve com todas as letras lá a respeito de que ele era, de fato,
um ladrão. Mas quando você lê o livro de Mateus, né, parece que não foi só Judas que E ficou ficou. indignado com aquela ação, né? Foi É, ele não parece não. a A ação gente, que traiu, foi ele que levou a cabo, que conversou com os outros lá, mas vamos considerar também que no final da vida, ele jogou as 30 moedas, né, o dinheiro que ele usou para trair Jesus, ele jogou de volta. Hum, Então, sim, o pessoal fala, pô, tá pegando leve para Judas, tem procuração para defender Judas agora? Não, é o texto pelo texto, não é isso? Então a gente analisa os eventos que está descrito na palavra de Deus. Algumas fontes, né, aí, modernas e tal, vendo de longe, eles acreditavam, ou eles contam isso, embora João é muito enfático para seguir nessa direção, mas eles dizem que a ideia de Judas talvez fosse criar um movimento para que Jesus revelasse a sua divindade e os anjos que estavam com ele, que ele fosse contra o Império Romano, porque teoricamente ele era um zelote, o zelote era aquele que era a força, né? Ele queria se rebelar contra o Império Romano à força, e Jesus estava muito devagar, Jesus estava muito lerdo com esse negócio. Então ele, na ideia dele, na concepção dele, quando o povo lá romano fosse crucificar Jesus, quando fosse acontecer alguma coisa, que ele não morreria. Ele falou assim, alguma coisa vai acontecer e ele não vai morrer. Então talvez ele não tivesse entendido essa essa condição toda do sacrifício de Jesus para a questão de pecados, mas ele queria uma libertação mais imediata para aquele momento ali. E isso, quando não aconteceu, ele caiu em si e viu quanto ele teria errado. E aí ele ao invés de buscar o arrependimento e como Pedro fez, por exemplo, porque Pedro também negou Jesus, certo? Pedro é, não viu Jesus, mas ele negou Jesus. aconteceu. É. E o arrependimento que ele demonstrou não foi um arrependimento, como alguém já falou aqui outra vez, eu acho que o James falou isso, né? A diferença de arrependimento e remorso. Eu Remorso. acho que foi ele, não tenho certeza. Então, ele se enforcou. E aí ele caiu numa situação que, veja só, né? É engraçado falar isso, né? Vão me apedrejar até umas horas, mas você fala assim, nem todo suicida vai para o inferno, Já ouvi também. É. entendeu? Nem todo suicida vai para o inferno, porque momento de loucura não é contado. Mo- Quando a pessoa faz uma coisa consciente, ela está consciente, ela decidiu, ela fala, eu vou me suicidar, vou me matar, e acabou e pronto. Ele vai lá e se mata, é uma coisa. Quando a pessoa, no momento de loucura, ela toma uma ação, por exemplo, a pessoa vê o filho sendo atropelado ou vendo um carro na direção do filho, e aí o filho é atropelado, Sim. ela fica na frente de um outro carro naquele momento, isso é um momento de loucura. Momento de loucura não é contado. Então, Hum. estou dizendo aqui, então você acha que Judas foi para o céu, foi para o inferno? Eu não acho que ninguém foi para o céu e que ninguém foi para o É, inferno. ninguém foi ainda. Eu não coloco ninguém no inferno, né? Mas o último pensamento da pessoa é só ela que sabe, só Deus que sabe, né? Mas falando aqui, né, de um âmbito geral, né? Quem é prometido aí na Bíblia, quando quem trairia Jesus, ai daquele por quem viesse o escândalo, ai daquele por quem viesse a traição, né? Então, eu não estou colocando ninguém no céu e não estou colocando ninguém no inferno. Eu só estou dizendo que o fato dele ter jogado as moedas, lá para frente a gente vai ver isso no texto, indica de que houve ali um tipo de remorso, de que houve um tipo de arrependimento, e a motivação dele por trair a Jesus ali talvez não tenha sido simplesmente de ficar com o dinheiro, embora João deixe claro lá que ele era ladrão, né? Então, tem essas situações. E deixando claro também que não foi só Judas que não gostou do perfume derramado sobre a cabeça lá da pessoa. Então, vamos dizer que havia uma situação mais profunda do que só tacar pedra em Judas, né? Porque assim, eu taco pedra em você para me esconder atrás do que, né? É o boi de piranha que o pessoal fala, né?
Ah, não, Judas era ladrão? Era. Mas houveram mais pessoas que não concordaram com a ação daquela mulher. É, interessante. Eu só para não lembro se foi eu que falei isso, não. Acho que foi o Fábio. Não tenho certeza. Mas vários pontos aqui que eu peguei desse começo de passagem aqui, né? Primeiro que, assim, as promessas de Deus e as profecias, elas sempre serão cumpridas. Então, Jesus já sabia de tudo o que ia acontecer aqui. Ele falou que seria traído, que seria morto. Tudo que ele disse se aconteceu. Então, se as promessas que ele fez para nós também serão cumpridas, né? As promessas de coisas boas. E cabe a nós fazermos parte, recebermos ou não dessa promessa. Então, por exemplo, por que eu estou citando isso aqui? Porque Judas, se ele não tivesse traído, que no meu entendimento aqui, poderia não ter sido Judas, poderia ter sido outra pessoa que traísse Jesus. E Judas poderia ter o seu nome exaltado aqui como um daqueles que caminhou junto com Jesus. E a história teria sido diferente, né? Mas nós precisamos permanecer diligentes para que nós possamos fazer usufruto tanto das promessas de Deus quanto do sacrifício dele, porque ele fez esse sacrifício por nós, né? Então, ele nos ganha, inclusive com amor, fazendo isso, né? Demonstrando o seu amor, ele ganha o nosso coração, porque o que Deus quer, ele diz no seu primeiro mandamento, é que nós o amemos com todas as nossas forças, o amemos mais que tudo. E eu faço um gancho disso, que o problema, na minha visão, não é o dinheiro. O dinheiro não tem valor algum para Deus. O dinheiro tem valor só na terra aqui. O dinheiro não passa de um facilitador aqui no nosso mundo. O que tem valor para Deus é o coração do homem. Então, por que eu estou falando isso aqui? Porque o amar o dinheiro, o querer o dinheiro, você colocar o dinheiro acima de Deus é que é o problema. Teve muitos homens que foram condenados por Deus e Deus mostrou a ira porque amou outros deuses e não o dinheiro em si. Eu acho que o dinheiro, ele é só algo que o homem pode colocar acima de Deus, é isso tudo que Deus não quer. Então, teve uma outra coisa, o ponto que eu coloquei aqui, né? O que você fizer para Deus será reconhecido por ele. Amém. Essa mulher, ela derramou um perfume caro sobre Jesus. Essa mulher colocou Deus em primeiro lugar. Essa mulher seguiu o primeiro mandamento de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas. Então, foi por isso que eu escrevi aqui, né, que o problema não é o dinheiro. Esse não é um bem bom nem mal. Tampouco tem valor algum para Deus. O que importa para Deus é o coração do homem e este não deve colocar nada acima do seu amor por Deus. Então, assim, esse primeiro mandamento de Deus, né, a primeira coisa que Deus disse para nós: não coloqueis nada acima de mim, nem o dinheiro, nem outros santos, nem outro homem. Eu imagino aqui, né? Por que que Deus pediu para Abraão sacrificar Isaac? Abraão quis tanto um filho, que quando esse garoto nasceu, eu imagino aqui que ele tenha amado tanto esse filho, que por alguns momentos, talvez ele tenha colocado esse filho acima de Deus.
E quando ele se mostra obediente a Deus, disposto a colocar aquilo que ele mais amava abaixo de Deus, como deveria ser, ou seja, ele colocou Deus, a obediência dele acima daquilo que ele mais amava, Deus foi misericordioso com ele. Deus poupou a vida do filho dele e manteve as promessas que havia feito. Então, o meu entendimento é que assim, a gente tem que estar, que Deus tem que ser acima de tudo para nós. Tudo. Porque todas essas coisas na nossa vida, inclusive a nossa maternidade, a nossa paternidade, a nossa relação com a nossa família, tudo, não tem nada que possa ser colocado acima de Deus, né? E mostra também como o coração do homem, ele é suscetível a colocar outras coisas acima de Deus, né? Acima desse amor. Deus, eu entendo que Deus ele se importa com o nosso coração. É a nós, é a- ele se importa conosco. Por isso que ele envia seu único filho para morrer por nós, porque ele se importa conosco, com o nosso coração, e a gente deve isso a ele, né? É isso que eu puxei aqui, bateu forte no meu coração nessa noite aqui. Amém. Amém? Oi, Ô, Tamires, então, pode falar, Tamires. eu queria falar assim que a Bíblia diz, né, que Deus, lá no Salmo 139, que Deus ele conhece o nosso coração e nossos pensamentos. Então, né, como o James falou, Jesus ele já sabia o que ia acontecer. Então, por isso também que Judas ele foi escolhido, tinha que ter um para poder trair, né? Jesus, para poder fazer aquilo. O que também Maria fez também foi um projeto de Jesus, porque sozinho nós não somos nada. Sozinhos não podemos nada. Então Jesus sabia o que tinha que ser feito, o que Maria tinha que fazer, o que Judas tinha que fazer. Então eu creio assim que todos eles foi colocado ali no ponto certo, na hora certa, no momento certo, né? O que tinha que acontecer. E eu estava aqui pesquisando porque a gente escuta várias coisas, né, do mundo. E eu já escutei que tem pessoas que é nascidos de Deus e tem pessoas que é nascido já para ser do diabo, porque todos nós somos nascidos de Deus. Porém, nós procuramos os nossos erros, pois nós temos o livre arbítrio de estar fazendo errado, né? O certo ou errado. E aqui no livro de 1 João, capítulo 3, verso 8, diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. E também João 5, verso 18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Então Judas, ele já estava em pecado. Judas, ele estava ali junto com Jesus, mas ele estava pecando. Por que ele estava pecando? Ele era tesoureiro e ele roubava da própria. Então, ele já estava no pecado. Então, aquele que estava mais ali dentro do pecado continuou pecando. Então, Jesus já sabia, né, que ele era o escolhido para o trair, porque a palavra ela tem que ser cumprida. Então, algum tinha que trair Jesus. Né? Se vocês não entenderem alguma coisa da maneira que eu estou falando, os irmãos podem falar.
pode explicar, né? Mas é o que eu compreendo na palavra, porque porque Judas, ele já era ladrão. A pessoa pode mudar? Pode. A pessoa muda se ela quiser. Ela pode mudar. Porém, ali naquele momento, ele foi escolhido para atrair Jesus. Então, ele ficou com remorso, né? Porque Jesus, como o irmão Jurandir falou, possa ser que ele não compreendeu que verdadeiramente Jesus ia ser preso, ia ser crucificado, ia ser morto, mas haveria de acontecer aquilo. Então, criou um remorso dentro dele e ele se enfocou, tirou a sua própria vida por aquele pecado que ele fez. Né? Quem é de nós que nunca pecou e ficou com remorso? Porque nós erramos, porque estamos com falha, né? Porque Deus, ele é tão misericordioso, e misericórdia quer dizer uma graça, né? Um favor não merecido, porque nós não merecemos a misericórdia do Senhor, mas ele, né, com sua graça nos perdoa todos os dias, né? Então aquilo haveria de acontecer para a palavra de Deus ser cumprida, porque senão como é que Jesus ia morrer por nós? E algo também que me chama a atenção, por que eu entendo dessa maneira que Jesus, né, aquela situação haveria de ser criada para poder Jesus ser crucificado por nós, né? Porque quando a gente volta lá no Velho Testamento, né, quando Moisés ele foi salvar o povo, Faraó, o que Faraó fez? Ele não queria deixar o povo sair da terra do Egito. Então, quando Moisés ia falar com Faraó, Faraó dizia que não. Aí vinha frases, né, sobre a vida de Faraó. A Bíblia vai dizer, eu não pesquisei aqui não, mas me veio à mente, eu não me recordo onde está, se os irmãos quiserem dar uma olhada, que Deus, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó para poder ir atrás do povo. O próprio Deus. Então, eu posso conjecturar, né, que Deus, tudo que ele fazia e tudo que as pessoas faziam, já era projetado e programado para aquele momento, né? Que não é diferente de hoje das nossas vidas. Então, tudo é programado, projetado, porém a gente tem, né, o livre-arbítrio de parar de pecar, de sair do pecado, porque todos os dias temos o direito, né, e de poder pedir perdão a Deus e nos voltarmos a cada dia mais para Ele, para que nós não viemos o trair, porque vai chegar o momento e a hora que nós vamos ter que negar o nome de Jesus. E aí, né? Será que a gente vai negar? Será que a gente não vai negar? Será que a gente vamos nos entregar à morte pelo nome de Jesus, que a palavra diz que vamos sofrer pelo nome do nosso Deus, né? Então nós temos que estar mais firmes na presença dele a cada dia, para que ele venha poder fazer essas maravilhas também na vida da gente, né? Foi na vida de Judas desse jeito, infelizmente, mas na vida dos demais também foi diferente, né? Cada um teve sua oportunidade diferente. Amém. Bem, amados, nós vimos aqui que tem muitos detalhes aqui. Se vocês querem saber, esses versículos que nós lemos aqui, dá uma semana de palestra aqui e olha, tem pano para manga, viu? Estava conversando aqui com o Fábio aqui, porque tem um lado político aí também, que não foi mencionado. Você sabe que tem um lado político. Havia um interesse muito grande. Aquela população que andava atrás de Jesus, quando ele entrou em Jerusalém ali, montado num jumento, o povo gritando glória a Deus, paz na terra, né?
Hosana nas alturas. Usando no futuro. Então o povo também queria ver uma reação, porque eles estavam debaixo do comando de Pilatos, né? O governador da Judéia, o povo judeu ali estava debaixo do, do mandato dos romanos. Então eles queriam ser libertos. Então havia um interesse político em tudo isso. Só que o reino de Deus não é comida nem pão, nem, né? O reino de Deus é espiritual. Nós temos que ver esse lado aí também. Eu não vou comentar hoje aqui, mas eu vou conversar lá no café com o Jurandir a respeito disso aí. Nós vamos ter uma conversa séria. Aí não vale, não, Vou ficar de fora, não vou saber. Vou gravar e me mandar. Traz um, Né traz um não, resumo James? aí Vai para nós deixar a gente amanhã. de fora? Vai gravar e mandar pra gente. Eu tô Mas só amanhã a gente vendo o comenta. seu Mário e o Fábio falando aí. Meu Deus, que parte que eu tô perdendo? Por que eles estão conversando, me deixando de fora? Ai, ai. Não, porque viu, é um caso sério aí, viu? Esse problema aqui é sério mesmo. O que É, levou a Judas trair Jesus tinha por trás disso um lado político. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, é outra coisa. E a gente precisa sentar e conversar e explicar detalhadamente. Você vê depois que o povo escolheu Judas, escolheu Barrabás, né? é, No último não instante foi. lá. Eles queriam ver uma reação de Deus para mudar o cenário, para libertar o povo cativo ali, né? E não aconteceu nada disso. Por quê? Porque o reino de Deus não é aqui. Nosso reino já está escrito lá na glória. E nós vivemos aqui recentemente um caso parecido. Não sei se vocês podem até analisar, entendeu? O povo aqui se envolveu na política aqui, os crentes se envolveram na política aqui no Brasil, entendeu? Se fosse por falta de oração, não foi. E o escolhido aí, o que estava programado, as profecias todas, que o fulano lá ia ganhar. Não vou citar o nome aqui para não. Entendeu? No É. entanto, ele perdeu. Por quê? Porque o reino de Deus não está aqui, não é esse aqui. Nós temos que ver tudo isso, né? Então, o que aconteceu lá atrás é mais ou menos isso aí. A gente tem que ficar esperto, a gente não tem que se envolver com as coisas aqui da terra. Nosso reino é espiritual, é algo mais poderoso, é dinâmico, Ô, Mário, entendeu? só uma parte que, embora vá continuar isso no futuro, aí, amanhã, no caso, mas só para seguir nessa sequência aqui, é importante a gente considerar que a presciência de Deus é uma coisa, a determinação de Deus sobre algo é outra coisa. Eu posso saber algo antes dela acontecer. Não quer dizer que eu determinei que foi daquele jeito. Eu sei que antes aconteceu, entendeu? Então, no caso de Judas, havia uma presciência de que alguém trairia Jesus. Mas não quer dizer que Judas é que tinha que trair Jesus e que ele foi jogado para o inferno porque Deus escolheu ele para ele trair Jesus e que ele ia para o inferno, entendeu? Então, é só assim, eu sei que algo vai acontecer antecipadamente, mas não quer dizer que eu dirigi aquilo para que acontecesse daquela forma. Então, Uhum. específico aqui desse texto que a gente está falando de Judas, Jesus sabia que alguém o haveria de trair pelas profecias que já haviam na palavra e por presciência se sabia que seria Judas, mas não é que poderia ter sido qualquer um. No caso foi ele, mas não que ele foi escolhido para trair. É só isso que eu gostaria de deixar esse Isso apoio, valeu. Eu né, queria para que acrescentar aqui, Jurandir, em cima da sua palavra já estava aqui anotado. Está em Zacarias, está em Zacarias. Olha o profeta Zacarias, o que ele diz aqui? No capítulo 11, a partir do 12, diz assim: Eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, porque Zacarias aqui estava no Espírito do Senhor, né? Como se fosse o próprio Senhor falando. E eu disse-lhe, se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e não se deixai-o, e pesar o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse,
Arroja isso ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles. O belo preço era o preço de um escravo. O que Jesus era naquela época, ainda como homem, escravo, servo nosso, até chegar na glória. Mas o fato que eu quero ressaltar aqui é que 520, Zacarias escreveu o livro dele entre 520 a 470 anos antes de Jesus chegar à Terra, antes do Deus encarnado chegar à Terra. E aqui já estava sendo avaliado o preço da traição, né? De 30 moedas, que era o preço de um escravo, que está lá em Êxodo, se a gente for puxar, lá para Êxodo. Então, quer dizer, já é profético. Além do cunho político, Mário e Fábio, que estavam aí discutindo, tem o cunho profético, sobretudo o cunho profético aqui, das 30 moedas, né? E aí ele ainda diz mais, esse belo preço em que fui por eles avaliado. Tomei as 30 moedas de prata e arrojei ao oleiro. Então, assim, foi o que Judas fez quando ele se arrependeu. Na minha versão tem arrependeu. Não fala do remorso, fala do arrependimento. Então, como o Jurandir falou logo no começo, eu não sei qual dos o nome, tem os 12, o nome das 12 portas que a gente vê lá em Apocalipse com o nome dos apóstolos, e tem lá o nome dos 12 apóstolos escrito, de um lado as 12 tribos de Israel e do outro as 12, o nome dos 12 apóstolos, eu não sei se está o de Judas ou é de Matias, que substituiu Judas, não sei. Isso a gente não sabe. Eu achava que ia ser Paulo, que ia substituir. Ainda tem Matias? Não, são os 12. Não, foi Matias, está lá em Atos. Eles fizeram, tipo, tiraram na sorte, no sorteio, quem substituiria Judas. E aí recaiu sobre Matias, o Ruth. Está lá no livro de Atos. Então, assim. Vou ver isso. Porque não estudei Atos ainda, não. Não, aí eu estou só citando, só para entender. Então, assim, Jesus foi avaliado dessa forma. E olha o que Jesus disse que a gente ainda vai ver para frente, quando Judas dá o beijo da traição, amigo, a que vieste. Então, Jesus, eu estava bem caladinha até agora, mas eu não resisti. Quando Jurandir falou da profecia, eu estava caladinha, porque tudo que diz respeito assim, ao sofrimento, que aqui começa a saga do sofrimento de Jesus, me emociona muito, me constrange o coração. Então, assim, e a gente vê que até o último instante Jesus ainda deu uma oportunidade a Judas, viu, né, Jurandir? Amigo, a que vieste? Chamou Judas de amigo. Isso é, assim, é de constranger realmente nosso coração, é de apertar o nosso coração. Isso a gente vê depois, né, que a gente vai ler em Mateus. Aí na continuação do Mateus 26, quando Jesus é preso, né, lá no verso 49. Quando disse, logo aproximando de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou. E Jesus disse, amigo, a que vieste? Isso aqui na minha versão, não sei na de vocês aí que vocês estão usando, mas o fato é que, e com relação ao ato de Maria, né? Maria, irmã de Marta, de Lázaro, mas quando Jesus disse assim, que seja registrado, lavrado em todo o evangelho, o ato dessa mulher, é para nós, é para nós. Eu estou dando primazia ao nosso Deus. O que é que eu estou colocando no lugar de Deus? É meu filho, é meu marido, é um amigo, sei lá, é o meu pastor. Enfim, o que é que eu estou colocando na frente de Deus? O que é que nós estamos... É o meu dinheiro, o James fez uma colocação assim, supimpa sobre o dinheiro, que ali não valia nada, porque 30 moedas era o preço de um escravo, não valia nada, e Judas deixou-se vender por isso, embora se arrependesse. Mas aí Jesus ressaltou, tem dois paradoxos enormes aí. O ato de Maria, dando a primazia, derramando um vaso de alabastro, que era o valor de um salário de um dia de uma pessoa, era um perfume raríssimo, que era extraído da cordilheira do Himalaia, então era muito difícil de ser feito, caríssimo, e Maria fez isso, ao passo que Judas, por 30 moedinhas, vendeu o comércio. Né? Então, são dois paradoxos aí imensos, que foi muito bem colocado aí, que assim, ensinou a gente assim, demais, demais, demais. Coisa linda, gente. É isso. Mas, viu, dona Lucinha, o tempo está esgotado aqui, né? Eu só vou dizer uma coisa para ti e para vocês que estão me ouvindo aí. Vocês vão ouvir naquele dia assim, ó, bendito, bendito, bendito. Vinde, benditos meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa tremenda.
Vinde, benditos de meu Pai. Hã? Hã? Possui por herança o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Já está preparado o reino para nós, amados. Glória a Deus, aleluia. Mas amanhã a gente vai continuar, viu? Porque tem um cunho político aqui nesse negócio aqui, Ô, viu? seu Márcio, você não esquece não, hein? Grava lá o café que eu quero saber o resultado. Oh, meu Deus! Ô, James, tá querendo estar lá? Não, eu tô. Pois é. Se fosse só dirigir alguns quilômetros aqui, eu já estava lá, viu? Que coisa! Ai, Vocês ainda aproveitam bem. bastante, mas eu tô falando sério. Grava lá e manda pra mim. Então, eu falei pro Fábio, acabei de falar pro Fábio agora que ele devia ficar aqui mais um dia, mais dois, uma semana aqui, pra gente, né? Mas ele disse que o pai dele vai desertar ele. Ai, pai do céu. Que Boa benção, vibração? que dia maravilhoso. Já começamos o dia muito bem, né? Com a palavra de Deus, com pessoas lindas, maravilhosas, amigos, pessoas que amam mesmo Deus. Ai, é bom demais, tá doido. Eu vou preparar a chácara aqui, vou convidar vocês para nós passar uma temporada junto aqui, uma semana aqui, ó. Um Eita, retiro Deus, me espiritual, dá só esse nós. direito. Um retiro. Ó, tô Mário, ganhando meus faz em presentes aqui, junho, ó. Mário, que eu vou a São Paulo, Mário, que aí eu fico bem pertinho de ti, fica mais fácil. Convida todo mundo a Vai mesmo. Ó, Que ó o que é presente que eu isso? ganhei aqui, ó. O Olha Mário me aí. dando presente aqui, ó. E ganhei esse aqui também, a harpa. Esse aqui Tá eu não conhecia, não. mimando ele, hein, seu Mário? É, ontem, Eita, é bom É ser pouco. mimado. Uxa, é é bom pouco. demais. É pouco. E o peixe que ele comeu aqui ontem? Meu Deus do céu. Nossa. Delícia. Hã? Ele repetiu, menino. Ele pediu, dá licença, posso repetir aqui? Eu falei, rapaz, se Tá, você não tá repetir, eu vou vendo ficar aí, dona chateado, viu, meu? Lucinha? A Vou oração que achar a que você não senhora fez, gostou. olha lá. Deus tá E ele não ouvindo. comeu mais porque ficou com vergonha que eu vi, viu? Eu repeti 2 vezes, viu? É o quê? É que Como uma eu é? não deixei ele Você não ver. ouviu. Não, a dona Lucinha Tá vendo orou e aí? eu lembrei das palavras que ela orou, que ela falou pro anjo que fosse um anjo chegasse na casa, e ele falou o anjo, e para ele ser bem cuidado, que ele fosse bem cuidado. Ah, Olha aí, tá sendo bem cuidado. Deus escuta as orações. Que coisa boa. Ah, gente. Ai, Você não Ai, sabe, olha, irmão, eu sei que vocês estão sentindo, mesmo que eu estou sentindo aqui ao vivo, junto com o Fábio. Ontem lá na célula, nossa, nós choramos, se abraçamos, e foi um derramado de Deus assim tremendo, gente. Você precisa ver, cara, como Deus age nas nossas vidas, viu? É muito gostoso, é muito gostoso. Não tem coisa melhor. Ter uma amizade sincera, sem interesse, uma coisa assim, sabe? Só pode vir do alto. Então vocês estão aí, eu sei que vocês gostariam de estar aqui. E eu vou olha. orar a Deus para que esse dia aconteça. Que um dia eu Amém. possa receber todos vocês aqui e a gente passar uma Amém. semana junto aqui no retiro espiritual, só E- comendo, bebendo e falando de Jesus, contando as Nossa, coisas do reino. Amém? Vai amém. orando aí, dona Lucinha. Vai orando aí, Ruth. Não, Senhor. Vai orando, Vamos Tamires. todos. vamos orando. Gente, deixa eu só perguntar uma coisa a vocês, que acho que, como eu já disse, acho que amanhã eu não vou poder entrar. Aí vocês vão continuar do 31, a partir do 31? Sim. Isso, É, isso. mas como vai ficar gravado, eu escuto depois. Mas bom é a gente estar aqui. Mas, felizmente, acho que Não é? Põe um foninho lá, dona Lucinha. Põe um foninho aí, depois você vai no cantinho e fala. Oxi. Glória a Ai, Deus. ai. tem muita Amém, coisa, amados? tem muita coisa que é muito importante na palavra e que às vezes você fala assim, não acrescenta para salvação ou tal, mas que te traz conhecimento, te traz um enlevo dos detalhes que o Espírito Santo permitiu ali que os apóstolos escrevessem e que traz um entendimento melhor e que isso te anima a estudar mais a Bíblia e ler mais a Bíblia, porque é muito bom. é muito bom. Então, como a dona ela estava falando, é uma outra coisa que se discute muito na cristandade, que eu levo para o lado divertido da coisa, né? Porque ninguém vai fazer teologia sobre isso.
o pessoal costuma dizer o seguinte, fala assim, olha, os apóstolos foram escolhidos por Jesus e tem uma vez que ele falou, a não ser só um que se perdeu, foi o da perdição lá, que não era para ter sido Judas, mas poderia ter sido qualquer um e tal. E aí o pessoal força, né, essas questões, força não, entende que por essas palavras talvez ele não tenha alcançado a salvação e tal. E aí quando o pessoal fala sobre Matias, né, quem gosta muito de Paulo, fala assim, mas acontece que quem escolheu os 12 foi Jesus em vida, enquanto ele estava aqui. Depois o pessoal orou e pôs a mão sobre Matias, mas quem escolheu Paulo foi Jesus. Então, assim, é bem Não é? Por isso Vamos- que eu achava que era o Paulo. vai abençoar. Né? Que Deus vai abençoar, porque faz muitos seus efeitos. Mas quem foi buscar Paulo foi Jesus, né? Então, essa é a defensoria, né, que cada um faz de cada um lado, mas é óbvio que nós vamos saber quando as coisas forem reveladas e haverão muitas surpresas e tal, mas essas coisas que tornam a palavra viva, eficaz e interessante, né? Então, Interessante. E o pode melhor ser. ainda, Jurandir, é saber que Jesus escolheu cada um de nós. Olha aí. Amém. E Olha, A gente foi levado só mesmo a confessar, a professar a fé nele, mas a gente é levado ali pelo Espírito Santo. É por isso que na hora, eu não sei se os pastores de vocês fazem o apelo, porque tem uns que fazem, outros não, mas na hora do apelo, a gente é tomado de comoção. Eu, pelo menos, sou. A lágrimazinha desce. E ali é porque simplesmente o Espírito Santo está imperando ali é uma ação do Espírito Santo. É por isso que comove tanto a gente quando alguém vai lá à frente e professa a fé em Jesus Cristo. É bom demais, é Muito tremendo. bom. amém. Não tem uma vez que eu não choro, viu? Quando alguém se arrepende e aceita Jesus, eu choro de alegria. Eu fico assim, meu Deus do céu, que coisa terrível. Olha, você quer ver eu chorar é ver alguém aceitar Jesus na minha frente, assim. Eu fico emocionadíssimo mesmo, porque E assim é o Espírito uma, Santo que está ali tomando conta do pedaço, gente. Não é outra coisa, não. uma É alegria muito grande, né? É festa no céu, é festa no céu. o céu, quando o pecador se arrepende. É muito É bom, verdade. é muito bom estudar a Bíblia, é melhor ainda praticar. Eita, Jesus. eita, Com Jesus. certeza. Amém, Vamos- amados? Amém. Amém. Então vamos orar? Quem está no Espírito aí? Você fazer oração pra gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, Então, né? Tá. Lá. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor, gratidão pelo dia de hoje, Senhor, estamos reunidos aqui em Seu nome, Senhor, em comunhão, todos estudando a Sua palavra, Pai. Obrigado pela semente, Senhor, obrigado por que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor, quero que isso entre profundamente em nossos corações, Pai, e transforme nossas vidas, Pai, que nós possamos cada vez mais, Pai, ter a revelação, Senhor, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós, Pai. Obrigado, Senhor, por estar conosco, Senhor. Obrigado pela sua proteção, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado pelo seu sacrifício, Senhor. Obrigado, Pai, por ter suportado, Senhor, por ter se permitido, Pai, sua misericórdia sobre nós, Senhor, por ter se permitido, Pai, passar por tudo que o Senhor passou, Pai. Obrigado, Senhor, pela sua humildade, Senhor, pelo seu exemplo, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, que nós possamos cada vez mais nos aproximarmos de Ti, Pai. Que nós possamos cada vez mais reconhecer, Pai, quão grandioso o Senhor é, Pai, a sua glória, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Pai. Que hoje nós tenhamos um dia maravilhoso, Senhor, sob a sua guarda, sob a sua proteção, Pai. Que o Senhor continue conosco, Pai, nos cobrindo, nos protegendo, Pai, com a sua armadura celestial, Pai, com o seu capacete da salvação, Pai, protegendo nosso coração, Pai, que nossos inimigos, Pai, não se atinjam, Pai, não atinja nós, Pai. Que qualquer seta do inimigo caia por terra, Pai, que nós continuemos inabaláveis, Pai. Que a sua espada, Pai, a sua espada esteja sempre afiada, Pai, empunhada nos nossos braços, Senhor. Nós possamos utilizá-la, Pai, a todo momento, Pai, que ela entre profundamente, Pai, nos nossos corações, nos corações das pessoas por onde nós passarmos, Senhor. Que o Senhor faça a transformação, Pai, que nós possamos experimentar, Pai, qual seja a sua boa, agradável, perfeita vontade, Senhor. Aleluia. Obrigado, Pai, que Glória a hoje Deus. temos um momento de comunhão maravilhoso, Senhor, com meu irmão Mário, Pai do meu amigo querido James, Senhor, que amo muito, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui na casa dele, Pai, sendo recebido com tanto amor, Senhor. Obrigado, Pai. Daqui a pouco com o irmão Jurandir também, Senhor, que nós possamos ter muitas histórias e que possamos cada vez mais estreitar nossos relacionamentos, Senhor Jesus, em Teu nome, Senhor.
Obrigado e amém. 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 Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.